Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast aqui da Gazeta do Povo. Eu queria só lembrar aquele recado importante, você que é nosso ouvinte aqui do podcast, tem um preço especial para assinar a Gazeta do Povo, só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Com a assinatura do jornal, você acessa notícias, colunas e outros conteúdos exclusivos e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses, hein? Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Por esse decreto, a toda a Argentina, a todos os argentinos, a todas as argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Na Argentina, o isolamento social causado pelo coronavírus não é uma opção. É sim uma quarentena obrigatória determinada pelo governo de Alberto Fernandes. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando a saúde dos argentinos. Como está a vida por lá, hein, entre os nossos vizinhos? Eu convidei aqui no 15 Minutos o Rafael Sibila, ele que é jornalista e mora em Buenos Aires, vai nos contar um pouco como é que estão os argentinos lidando, com esse isolamento obrigatório. Bom, Rafael, obrigado por atender aqui o podcast 15 Minutos, da Gazeta do Povo. Primeiro, eu queria saber o seguinte, como é que é o histórico aí dessa decisão do governo argentino, por que foi decretada essa quarentena obrigatória? A Argentina tem casos confirmados? Quantos até agora? Como é que está a situação geral do coronavírus aí no país? Olá, Márcio, um forte abraço para você e para todo mundo que está ouvindo o podcast 15 Minutos. Bom, a Argentina encarou a crise do coronavírus com muita seriedade e muita celeridade desde o início. O governo argentino foi bastante rigoroso desde que surgiram as notícias de que o vírus estava vindo para a América do Sul. São 2 pontos importantes nessa questão. O primeiro é que a Argentina tem uma população idosa bastante grande e é um país que vive uma crise econômica há muito tempo e que seria muito difícil para a Argentina, depois que houvesse muita gente infectada, muita gente contagiada, alocar recursos para tratar de forma emergencial os doentes. Então, a estratégia adotada pelo governo foi a prevenção, evitar que o maior número de pessoas sejam contaminadas pelo novo coronavírus. Por isso que a Argentina já foi um dos primeiros países da América do Sul a fechar fronteiras, a postergar as aulas, suspender as aulas das crianças, a permitir que funcionário público trabalhasse diretamente de casa e, na quinta-feira passada, o presidente Alberto Fernandes anunciou que o país entraria numa quarentena obrigatória, quarentena esta que começou na última sexta-feira, vai até o dia 31 de março, pelo menos, mas há uma possibilidade de que o fim da quarentena seja postergado para o dia 13 de abril. Com isso, as pessoas precisam ficar em casa, evitar o contato e evitar a transmissão. Nesse momento, a Argentina tem 301 casos confirmados e nesta terça-feira foi confirmada a 5ª morte pelo novo coronavírus. É um número baixo se comparado com o número de outros países com a mesma população da Argentina, são 40 milhões de pessoas. O governo argentino tem dado prioridade em realizar testes em pessoas que estão com sintomas mais claros, e pessoas que estão em situação mais de risco ou com sintomas mais graves, mas a partir desta terça-feira, 19 novos laboratórios foram credenciados pelo governo argentino para realizar os testes e com isso provavelmente haverá um boom no número de casos confirmados. Primeiro porque são 19 novos laboratórios e também porque o próprio Ministério da Saúde da Argentina prevê que as 2 próximas semanas são as semanas fundamentais, chave, assim, para entender qual é a gravidade do coronavírus aqui na Argentina, já que pelo menos 25 mil argentinos foram repatriados após a crise do coronavírus, após o anúncio da quarentena. 25 mil argentinos que estavam em países considerados de risco, muitos deles, infelizmente, voltarão infectados. Como é que está a situação aí na Argentina com a determinação obrigatória da quarentena? A população está respeitando? Existe algum tipo de punição para quem é flagrado na rua? Como é que funciona essa quarentena obrigatória?
O objetivo da quarentena é evitar que tenha uma grande circulação de pessoas nas ruas. E nesses primeiros dias o governo tem conseguido atingir esse objetivo. Buenos Aires está bastante vazia, assim, as ruas. É claro que tem gente desrespeitando a ordem e com isso existem vários controles policiais, tem bastante policial caminhando pelas ruas de Buenos Aires, mas também em alguns pontos estratégicos foram colocados controles policiais e até mesmo no acesso à cidade. Pessoas que estão transitando sem alguma justificativa, que não fazem parte dos grupos de exceção, como jornalistas, agentes de saúde, quem trabalha com abastecimento de alimento, essas pessoas estão sendo notificadas e vão responder um processo penal. Pessoas até que estão apresentando sintomas e que estão colocando em risco mesmo a vida de outras pessoas, essas estão sendo detidas, levadas depois para hotéis ou hospitais, mas já sob custódia policial. Então é o governo argentino trabalhando de uma forma bastante rigorosa em relação às pessoas que estão descumprindo as regras. A gente tem até o caso de um menino que voltou de viagem de Montevidéu a Buenos Aires de barco. Ele já apresentava os sintomas e durante a viagem, que é uma viagem curta de 3 horas de barco, ele recebe a notificação de que ele está com coronavírus, saiu o resultado do exame. E ele avisa o capitão do barco, enfim, todos os 400 passageiros obrigatoriamente tiveram que estão cumprindo neste momento uma quarentena num hotel aqui que a cidade dispôs, mas a Prefeitura de Buenos Aires já disse que irá processar esse rapaz e cobrar os gastos que está tendo por ter colocado 400 pessoas em quarentena obrigatória, algo no valor de $700 mil. Então é o governo argentino, tanto no âmbito federal quanto das províncias e das cidades, levando muito a sério essa fiscalização. Eu mesmo já fui abordado 3 vezes na rua quando estava produzindo matérias. Nós jornalistas temos a permissão para estar trabalhando, mas mesmo assim eu fui abordado para saber se eu tinha crachá, credencial. E a gente sabe que tem até algumas províncias que estão querendo agora, além de limitar o que as pessoas podem fazer nas ruas, né, porque o decreto prevê que as pessoas possam sair de casa para ir ao mercado e a farmácias que estejam próximos às suas residências. Então o decreto presidencial já prevê essa curta circulação de pessoas, né, que seja por um trajeto muito curto. Algumas províncias agora querem também limitar os dias que as pessoas possam sair de casa. Um exemplo, quem tem o DNI, que é o RG daqui da Argentina, final par poderá sair de casa segunda, quarta e sexta, e quem tem o final ímpar, terça, quinta e sábado. Com isso, então, além de você limitar o que as pessoas podem fazer na rua, que é ir à farmácia e ao mercado, você também só poderia ir dia sim, dia não. Assim você segura e controla de uma forma mais ainda intensiva a circulação das pessoas, para evitar que haja uma grande transmissão comunitária do novo coronavírus aqui na Argentina. Como é que está o funcionamento da cidade, hein? Uma cidade como Buenos Aires, muito grande como é, né? Eu pergunto porque aqui no Brasil fala-se muito da questão aí dos serviços essenciais, né? Supermercados, farmácias, funcionando mesmo nesse período do isolamento. Aí como é que é essa questão? Que tipo de estabelecimentos estão abertos? E também ainda sobre os supermercados, tem algum problema de abastecimento, alguma coisa nesse sentido, Rafael? Bom, a cidade está completamente vazia, né? Assim, não tem ninguém na rua. Buenos Aires, que é uma cidade muito grande, com uma grande movimentação de pessoas, principalmente porque muita gente mora no conurbano bonaerense e trabalha na capital, então tem um fluxo muito grande nas linhas de trem, nos metrôs, fluxo de carros, e é uma cidade que recebe muitos turistas. Mas se você vai na KG Florida, para quem conhece a KG Florida, com centenas de lojas, todas as lojas fechadas, você só vê policial caminhando lá, abordando quem é que está na rua. No 9 de Julho, que é a principal avenida aqui do centro de Buenos Aires também, quase nada de carros passando. Está bastante diferente a cidade. O que é permitido abrir são os negócios como mercado, panificadoras, que são essenciais para o abastecimento, né, dos alimentos para a população, e farmácias. Esses são locais que você vê que estão abertos. Mas hoje já se discute até o horário de funcionamento, até para não estimular que as pessoas saiam de casa. Então, a hora que a pessoa vá ao mercado, já faça a compra necessária para não ter que daqui 2 dias ter que ir de novo ao mercado. Então, o governo está tomando algumas medidas assim. Mais uma vez, obrigado por participar aqui do podcast 15 Minutos. Até a próxima! Bom, Márcio, essas são as notícias aqui direto da Argentina sobre essa pandemia do novo coronavírus. Um forte abraço para você, se cuide, espero que todo mundo também que esteja ouvindo se cuide. E como o pessoal tem divulgado, o jeito mais
eficaz de combater o coronavírus é ficando em casa. Essa é a vacina atual para o combate do coronavírus. Fique em casa e acompanhe os podcasts, que é um bom passatempo. Forte abraço para todo mundo. A Olimpíada de Tóquio, no Japão, foi adiada. Depois de muita pressão, o Comitê Olímpico Internacional adiou para o ano que vem. Ainda não tem nova data, mas os Jogos devem acontecer no verão do Hemisfério Norte. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe fez o anúncio depois de uma conversa por telefone com o presidente do COI, Thomas Bach. Bom, uma das principais notícias do dia nesta terça-feira envolvendo o coronavírus é aquela que muita gente já esperava e que era a grande tendência mesmo. Os Jogos Olímpicos de Tóquio deste ano de 2020, que seriam realizados entre os meses de julho e agosto, foram adiados por um ano. Pois é, a decisão do Comitê Olímpico Internacional e também do governo japonês se deu em razão, claro, da pandemia do novo coronavírus. Detalhe curioso que eu trago para você que acompanha aqui o podcast 15 Minutos. A Olimpíada foi realizada pela primeira vez em 1896 na Grécia. E essa vai ser apenas a quarta vez em que a competição não vai acontecer na data prevista. Nas outras 3 vezes em que não aconteceram os Jogos, a competição foi cancelada em razão de 2 grandes guerras mundiais. A primeira vez aconteceu em 1916, a competição seria disputada em Berlim, na Alemanha, mas foi adiada em razão da Primeira Guerra Mundial. Em 1940 também não houve Olimpíada. Coincidentemente, essa edição seria realizada no Japão, sede da atual Olimpíada, mas o país estava em guerra com a China. E aí a Olimpíada acabou sendo transferida para Helsinki, na Finlândia, e pouco tempo depois foi adiada em razão da Segunda Guerra Mundial, que também fez com que a edição de 1944 não fosse disputada. Ela queria acontecer, essa edição de 44, em Londres, na Inglaterra. Pois é, e agora os Jogos de Tóquio vão acontecer em 2021. A outra edição, a próxima, seguinte, da Olimpíada, vai acontecer em Paris, na França, em 2024. E em 2028, a sede vai ser Los Angeles, nos Estados Unidos. Portanto, das principais notícias do dia nesta terça-feira, os Jogos Olímpicos de Tóquio não vão acontecer entre julho e agosto agora de 2020, e sim em 2021. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção da Maria Scrocaro, da Jennifer Ribeiro e também do Moreno Valério, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!